Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 4 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Desejo a cada um de vocês uma semana muito abençoada e que possamos fazer dessa semana uma oportunidade de vivermos o nosso relacionamento com Deus e de procurar nos aprofundarmos nessa intimidade, nessa comunhão com o Senhor. O Evangelho de hoje vai falar de algo que, infelizmente, é muito comum, da dificuldade de nós pregarmos e anunciarmos a palavra de Deus para as pessoas que são próximas de nós, a começar da nossa própria família. Mas também vai nos falar da importância de nós não desistirmos. Existe uma reflexão muito bonita que eu guardei há um tempo atrás e eu queria meditar com vocês, que diz assim: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Com essas palavras, Jesus comenta na sinagoga de Nazaré um texto do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção. Essas palavras têm um sentido que ultrapassa o momento histórico. O Espírito Santo habita em plenitude em Jesus Cristo. E é Ele
quem os envia a cada um de nós. Mas além disso, as palavras do Evangelho possuem uma atualidade para a nossa vida, e uma atualidade eterna. São palavras eternas porque foram pronunciadas pelo eterno que é o Senhor. E são atuais porque Deus faz com que se cumpram em todos os tempos. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós temos que recebê-la não como um discurso humano, mas sim como uma palavra que tem sobre nós poder de transformação. Deus não fala aos nossos ouvidos, olha que lindo, mas Deus fala ao nosso coração. Eu quero repetir essa frase. Deus não fala aos nossos ouvidos, mas Ele fala ao nosso coração. Tudo que Ele diz está profundamente cheio de sentido e de amor, porque a palavra de Deus é uma fonte de vida, é mais o que perdemos do que o que captamos, tal como ocorre com os sedentos que bebem de uma fonte, dizia Santo Efrem. Suas palavras saem do coração de Deus, e desse coração, do seio da Trindade, veio Jesus, a palavra do Pai aos homens. Por isso, irmãos e irmãs, quando escutamos o Evangelho, temos que poder dizer como Maria: faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Senhor nos responderá. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Mas para que a palavra seja eficaz em nós, devemos nos desprender de todo preconceito. Porque os contemporâneos de Jesus não compreenderam, porque o viam somente com os olhos humanos. Não é este o filho de José, diziam ele. Aqueles homens, aquele povo, os seus conterrâneos, só enxergavam a humanidade de Jesus, mas não se deram conta da sua divindade, da sua missão. Sempre que nós escutamos a palavra de Deus, nós temos que entender isso. A palavra de Deus é a palavra do Senhor que nos fala todos os dias. Então, meu irmão e minha irmã, diante dessa maravilhosa reflexão, eu queria trazer ao coração de cada um de nós hoje esses dois sentidos. O primeiro, do ouvir, de entender que o Senhor, Ele não fala aos nossos ouvidos, mas Ele fala ao nosso coração. E o segundo sentido, de nós, quando recebermos a palavra, não ficarmos olhando com os olhos humanos, mas deixando enxergar com os olhos espirituais, sabendo que é o Senhor que está usando essa pessoa, que está transmitindo e que fala em seu nome. O próprio Jesus não foi bem aceito em sua terra, e isso prova de verdade a dificuldade que é para nós anunciarmos Jesus para os nossos, para aqueles que estão próximos de nós. E a dificuldade que é também para as pessoas receberem a palavra daqueles que são próximos dele. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas estão procurando coisas extraordinárias. As pessoas estão como muitos que estavam atrás de Jesus por causa dos pães que ele multiplicava. E nós precisamos hoje entender isso muito bem, porque muitos perdem a oportunidade de ouvir o Senhor, porque muitos ainda acabam escolhendo de quem eles querem ouvir o Senhor. E nós não podemos escolher, irmãos e irmãs, porque o Senhor usa quem Ele quer. E o Senhor usa pessoas que muitas vezes nós julgamos ser pessoas simples e até incapazes. E o Senhor usa porque é Ele que age.
Nós ainda julgamos pela aparência, mas temos que lembrar, quando o Senhor Deus falou com o profeta Samuel, quando estava escolhendo o novo rei de Israel. O homem vê a aparência, mas eu, Senhor, olho o coração. Aquelas pessoas que estavam ali viram somente a humanidade de Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha nascido da Virgem Maria, que era filho do carpinteiro José. Por isso, eles não se deixavam tocar por tudo aquilo que estava sendo realizado pelo Senhor. E eles perderam a oportunidade de receberem a palavra de Deus diretamente do Filho de Deus. E hoje, isso acontece muito. Acontece muito. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nas nossas paróquias, as pessoas não se deixam levar pela palavra de Deus, porque ainda escolhem quem está falando. E muitas vezes há um julgamento, eu conheço essa pessoa. Mas da mesma maneira que as pessoas podem dizer, eu conheço essa pessoa não pode, não é digna de falar de Deus. Existe um Deus que está olhando para cada um de nós também. Mas ele faz o contrário, quando ele olha para nós e ele fala assim, eu te conheço. E é por isso que eu estou usando uma pessoa igual a você para falar do meu amor por você. Essa é a diferença. No nosso julgamento, muitas vezes nós condenamos como aquelas pessoas condenaram. Mas no julgamento do Senhor, Ele nos ama. E Ele, sabendo das nossas limitações, das nossas fraquezas, Ele usa pessoas iguais a nós para transmitir a sua palavra. E sabe por que que o Senhor faz isso? É justamente para nós entendermos que essa graça vem dEle. Essa graça vem dEle. Aquela pessoa simples aí da sua comunidade, aquele ministro da palavra, aquele sacerdote tão simples, são essas pessoas que o Senhor usa para que a sua palavra possa chegar ao nosso coração. Mas quando nós julgamos essas pessoas incapazes, indignas, achando que dessas pessoas não pode vir nada bom, nós esquecemos que o Senhor ama a todos nós da mesma maneira e que Ele usa a quem Ele quer e que a palavra do Senhor é a mesma e que nós não precisamos e não devemos escolher quem queremos ouvir, mas é o contrário. Nós devemos acolher a palavra de Deus. Não importa de quem ela está vindo. Porque de onde está vindo e de quem está vindo, está sendo usado pelo Senhor. E se nós pararmos de olhar a humanidade das pessoas e olhar o poder de Deus que usa a pessoa para trazer a sua palavra a nós, aí sim, essa palavra vai frutificar na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo hoje estão se identificando com essa pregação nos dois lados, daquele que ouve e daquele que anuncia. E para você que anuncia, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, não desanime. Na sua casa, no seu local de trabalho, na sua comunidade, onde o Senhor te chamou, permaneça. Continue proclamando a palavra de Deus. Continue anunciando o nome do Senhor aonde o Senhor te mandar. Porque Ele quer te usar. E pessoas que hoje não dão valor a essa palavra que você anuncia, você pode ter certeza que na hora certa, essas pessoas serão tocadas por essa palavra. Seja firme, seja fiel, seja corajoso até o fim. Eu estou falando isso com vocês, de muitas experiências que eu vivo. Então não desanima, porque o nosso próprio Senhor, Ele foi rejeitado pelos seus.
Mas isso não fez que ele desanimasse. Então não desanime, em nome de Jesus. E para você, que é um ouvinte da palavra de Deus. Sabe, uma vez eu vi uma cena que eu fiquei muito chateado. Aqui na nossa cidade, numa comunidade, nós íamos participar da Santa Missa. E aquele dia não ia ter a missa. Ia ser celebração da palavra. Então, eu e minha esposa, nós vimos duas pessoas que chegaram e quando viram que não era a missa, essas pessoas voltaram. E você pode ter certeza que esses que voltaram perderam uma grande oportunidade de serem alimentados com a palavra de Deus. Hoje, meu irmão e minha irmã, essa palavra parece ser muito forte, e ela é muito forte, mas é uma verdade para nós. É uma verdade que nós precisamos tomar para a nossa vida, nos dois sentidos. E lembrar que o Senhor, Ele não fala aos nossos ouvidos, Ele fala ao nosso coração. E para essa palavra chegar no nosso coração, nós precisamos tirar todo o preconceito. Preconceito que acusa, que aponta e que muitas vezes julga aquele que está transmitindo a palavra. Porque quem está transmitindo a palavra, se tiver alguma falha, vai prestar conta com o Senhor. Mas também existe no coração essa certeza: Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu estou aqui em seu nome. Que essa palavra de hoje possa trazer ao nosso coração a certeza que nós não podemos desistir e a certeza que nós não podemos acusar, mas que devemos receber a palavra, sabendo que não é uma palavra de um homem. É um homem e uma mulher que estão sendo usados pelo Senhor para alimentar espiritualmente a nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, como é maravilhoso ouvir a sua palavra. Como é maravilhoso desejar que essa palavra possa entrar no nosso coração. E diante dessa palavra de hoje, Senhor, eu quero entregar a vida de cada pregador, de cada pregadora, dos ministros da palavra. Eu quero entregar a vida de cada sacerdote, desde aquele mais simples até o mais conhecido. E entregar principalmente, Senhor, a vida de todos nós que ouvimos a sua palavra. Não nos deixa agir, Senhor, como agiu aquele povo diante do Senhor. Aqueles que conheciam o Senhor desde a infância e que não tiveram a capacidade de ver com os olhos da fé e que julgaram somente pelas coisas humanas. Sim, Senhor, que quando nós estivermos diante da sua palavra, que o nosso coração se volte para o Senhor e que nós possamos entender que a palavra é inspirada pelo Senhor. Ela vem do Senhor direto para o nosso coração. E quando não há julgamento, nós conseguimos enxergar e alimentar essa palavra. E fortalece aquele que anuncia, Senhor, para que não desanime, mas que possamos persistir no anúncio do seu Evangelho para aqueles próximos de nós. Porque eu tenho certeza que na hora certa, no momento oportuno, eles serão alcançados e transformados pela sua palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.